Estamos de volta com Fala Joinville aqui na TVB, canal 11. Sejam todos muito bem-vindos. Agora o nosso quadro de saúde, esse quadro é tão importante, aí eu peço todo carinho, aliás, para você assistir todo o Fala Joinville, mas o quadro saúde em especial, a gente traz aqui profissionais gabaritados, sempre para debater e passar dicas importantes para você. Então, às vezes, na sua falta de condição, às vezes fazer uma boa consulta, está aqui uma oportunidade para você fazer uma consulta de graça e você receber todas as informações que você precisa. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o sono. Quantas pessoas têm dificuldade de dormir bem? Ainda mais nesses dias, né? O sono é algo necessário para sobreviver e gozar a boa saúde. Mas ainda não se sabe completamente por que razão é essencial, mas exatamente como nos favorece. Um dos benefícios do sono é o seu efeito restaurador na capacidade das pessoas de sentir-se bem durante o dia. E para falar sobre o sono, hoje nós estamos recebendo a doutora Daniela Sela. Boa tarde, é melhor dizer, boa noite, doutora Daniela. Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Joinville. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. A doutora Daniela, ela é especialista em ortodontia, ortopedia facial, especialista em reabilitação oral pela USP de Bauru, medicina do sono, ortopediatria e Vaseline Doctor, é assim que se fala? Invisalign Doctor. Invisalign Doctor, proprietária da Clínica do Sono Kids de Joinville, idealizadora dos projetos sociais, enfim, vários projetos, é uma pessoa que realmente ama no que faz. Doutora Daniela, começando aí a nossa entrevista de hoje, Joinville é uma das cidades mais úmidas do Brasil, com índice de umidade de 80%. Por esse motivo, a cada 10 crianças, 8 apresentam algum sinal de distúrbio do sono. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Joinville, como sendo uma das cidades mais úmidas, ela propicia mais as doenças respiratórias. As rinites, as sinusites, as otites, os resfriados em geral. Todas as ites. Então, a criança que é respirador, que apresenta alergia, ela tem uma chance bem maior de ser um respirador bucal, né? O que é um distúrbio respiratório do sono? É qualquer coisa que atrapalhe a criança para respirar. E uma das principais coisas que atrapalha a respiração é a criança não conseguir respirar pelo nariz adequadamente, que seria os respiradores bucais. E Joinville propicia isso, como sendo uma cidade muito úmida, esse alto índice de criança. Outra coisa, de crianças com problemas respiratórios. Outra coisa que atrapalha muito seria qualquer obstrução, por exemplo, um desvio de septo, uma adenoide, uma amígdala hipertrófica, a garganta, aquela criança que está sempre com dor de garganta, porque o nosso nariz, ele tem esses pelinhos que eles foram feitos para filtrar e aquecer o ar. A partir do momento que a criança respira pela boca, ela não tem essa filtragem, esse aquecimento do ar. Esse ar entra cheio de partículas de poeira e vai inflamar. Então, aquela criança que está sempre com o narizinho escorrendo, né? Exatamente isso. Doutora Daniela, então, o que são os distúrbios respiratórios do sono? É isso que a gente já está comentando. Distúrbio respiratório do sono é qualquer coisa que atrapalha o sono da criança. Qualquer obstrução. As crianças que mais apresentam distúrbios respiratórios do sono são os respiradores bucais. Respirador bucal é qualquer criança que respira pela boca. Quais são, como é que os sinais, né, dos respiradores bucais, os sinais e sintomas? Seria, por exemplo, eu digo que tem a face do respirador bucal. Assim, a gente só olha, quem tem um olhar treinado como médico ou dentista, só olha para a criança, já identifica o respirador bucal. Por quê? Porque é aquela criança que apresenta aquelas olheiras, ele está sempre com um aspecto cansado, que ele não tem um sono bom, um sono restaurador. Essa criança pode apresentar sempre, ou está sempre resfriada, ou está sempre com crise de alergia, ou com o narizinho escorrendo. É uma criança que ela é ou hiperativa, ou aquela criança que está sempre agitada, que tem muita dificuldade de concentração na escola, ela não consegue processar, porque o respirador bucal, pelo processo de respirar, ele não consegue arejar bem o ouvido. Então essa criança consegue também ter uma certa deficiência auditiva. Por isso que ela não consegue entender direito o que a professora fala na escola, aí ela não assimila direito, então ela acha mais interessante ficar conversando com os colegas, né? Ficar brincando, é aquela criança às vezes que é muito brincalhona, ou pode ter outro comportamento, aquela criança que o sono dela ela é tão ruim e ela não consegue dormir nada à noite e de manhã ela está extremamente cansada. Então, para essa criança ter que ir numa escola de manhã, ela dorme em cima dos cadernos, ela é uma criança muito apática.
Outra coisa, ela tem muita dificuldade, por exemplo, se ela está sempre cansada, ela não consegue socializar com os amiguinhos, porque ela não tem vontade de fazer uma educação física, de brincar, de correr, né? Na alimentação também, ela está sempre com um copo d'água, porque ela tem dificuldade para mastigar, por causa dessa respiração bucal. E muitas crianças também, elas têm mordida aberta, aquela criança que não fecha aí nos dentinhos, aí ela não consegue fechar os lábios, não consegue selar a boca, então ela acaba respirando sempre pela boca. Bom, o sono é importante para uma boa saúde. É muito importante, porque no sono, todos os nossos hormônios, toda a consolidação da memória é formada durante o sono. Não só tanto o sono, como o horário do sono também. A criança ela precisa dormir muito mais que um adulto, por exemplo. E ela tem que ter um sono tranquilo e restaurador. Se esse sono dela não for restaurador, ela vai ter alteração do hormônio de crescimento. Então ela não vai ter hormônio de crescimento. Ela vai ter liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então essa criança pode ser uma criança mais obesa também. Ela não consegue consolidar a memória. Então, ela tem muito mais dificuldade de aprendizagem na escola, comparado às outras crianças. E todo esse processo que vem em seguida. Por exemplo, as crianças que têm respiradores bucais, elas têm de 70% a 80% mais chances de se tornarem crianças hiperativas, né? O TDAH. Então, isso simplesmente nessas crianças é só restaurar o sono que tudo desaparece como por mágica. Quantas horas de sono é necessário assim para dormir à noite? Aí depende da criança ou do adulto, né? Por exemplo, uma criança pequena, ela tem que ter um horário bem maior de sono. Por exemplo, os bebês, eles quase dormem o tempo todo, né? Uma criança de 3 a 7 anos, ela tem que dormir mais. Varia de 10 a 12 horas para ela ter um sono reparador. Tem muitas crianças que elas têm o soninho da tarde, então se ela tem soninho da tarde, ela pode ter um pouquinho menos à noite, mas as crianças elas têm que ter um horário muito maior de sono do que os adultos e dormir mais cedo também, por causa do horário que são liberados os hormônios do crescimento, que esses hormônios são liberados até a meia-noite. Doutora Daniela, o que é a apneia? A apneia é qualquer, por exemplo, como é que eu vou te explicar? Por exemplo, se uma criança ela ronca, e uma vez por semana, isso não é preocupante. Agora, se ela ronca 3 ou 4 vezes por semana, ela pode ter paradas respiratórias. Isso seria a apneia. São paradas respiratórias que falta ar. Aquela criança que ela faz... A mãe fica em pânico, porque a mãe acha que essa criança pode vir a óbito a qualquer momento. Então, isso seria a apneia. São paradas respiratórias. E essas paradas, elas são bem graves, porque se a criança já tem apneia na infância e na adolescência, isso não cura sozinho. Na idade adulta, ela pode ser uma criança, essa apneia vai ficar mais grave, ela vai ter pressão alta e problema cardíaco. Então, muitas pessoas que infartam, muitos jovens que infartam, com 27, 28, 29 anos, têm apneia do sono. Doutora Daniela, como é que os pais e professores podem identificar se uma criança tem distúrbio respiratório do sono? Então, primeira coisa, com os sinais que eu já comentei, né? Olhar como uma coisa muito simples. Olha como o seu filho dorme, né? Para os pais. Olha como o seu filho dorme. Se é aquela criança que ela deita, como ela deitou, ela acorda de manhã. Ou se é aquela criança que ela deita, como dizia o Bruno, né? Um menininho que eu atendo de 7 anos. Ele deitou, mas assim, ele deitou com a cabeça no travesseiro. Quando ele acorda, estão as pernas no travesseiro. Ou cai da cama. Ou é aquela criança que se agita muito, que tem pernas inquietas também, que fica se agitando a noite toda, não para as cobertas na cama. Se a criança baba no travesseiro. E observar durante o dia como é essa criança também, o comportamento dessa criança. Porque a criança que ela dorme bem, ela vai acordar alegre, vai acordar feliz, vai acordar de bom humor. Se aquela criança não acorda bem, alguma coisa está errada com ela, entendeu? Provavelmente pode ser um distúrbio respiratório do sono. E as características físicas também. Muitas crianças, por genética, elas têm o queixinho mais para frente, assim, tá? Ou classe 3 ou classe 2. Assim, a parte de cima mais pra frente. Isso aqui. Então, a criança não consegue fechar a boca. Se a criança não consegue fechar a boca, ela vai respirar pela boca. Se ela vai respirar pela boca, ela vai ser um respirador bucal. Ou a criança que ela não encaixa os dentinhos, que ela tem mordida aberta. Também ela vai respirar pela boca. Seriam, acho que esses os sinais e sintomas mais fáceis, né, para os pais identificarem. Para você que chegou agora, nós estamos entrevistando a doutora Daniela Sono. O nosso tema hoje no Quadro Saúde é sobre sono, né?
É verdade que os distúrbios respiratórios do sono diminuem a oxigenação cerebral em 30% e prejudicam a aprendizagem? É verdade. Isso é uma coisa que eu digo assim, atrapalha muito a vida de qualquer pessoa, mas principalmente da criança. Imagina uma criança que está na aprendizagem com 5, 6 anos, ela está começando a alfabetização, ela está começando a aprender a ler, a escrever. Se essa criança não consegue pronunciar as palavras direito, se ela não consegue falar direito, se ela não consegue gravar, ela vai ter muita dificuldade. E os problemas do sono estão ligados com a fala também. Muitas crianças que têm distúrbios do sono, que são respiradores bucais, eles têm problema de fala. E essa fala influi na aprendizagem também. Então, essa diminuição da oxigenação cerebral é porque ela não tem um sono reparador, né? O sono, assim, tanto que eu fui estudar, e estou estudando a cada dia mais, estou aprendendo, os distúrbios do sono é uma coisa incrível. Eu digo assim que é uma coisa gratuita, que é muito fácil, parece muito fácil, né? Você simplesmente deita na sua cama e dorme. Mas para algumas pessoas isso é muito complicado, é muito difícil. Aproveitando esse gancho, então assim, bom, isso é insônia, né? E o que é insônia, doutora? Insônia é exatamente o que você falou, ausência de sono, né? Aquela pessoa que vai dormir e não consegue dormir. Ou que ela acorda à noite várias vezes e não consegue voltar a dormir. Isso também seria insônia. Mas quais são os fatores que levam à insônia? E agora eu acho que nessa fase do Covid tá bem fácil ter insônia, sabe? Né? Preocupações, estresse, uso excessivo de celular, por exemplo, tá acontecendo com muitos adolescentes que estão tendo insônia pelo uso excessivo do celular. Teve alguns países, acho que foi na China, se não me falha a memória, que eles até proibiram o uso de celular, porque o uso excessivo de celular estava causando problemas neurológicos nas crianças. Então, quanto mais dos adultos também, né? Exatamente. Que quantos adultos hoje, antes de dormir, ficam horas no celular. E o nosso corpo, esses aparelhos eletrônicos, se você olhar a humanidade, eles estão há pouco tempo. Há pouco tempo que a gente tem. Então, nossos olhos, o nosso corpo, ele não foi programado para ficar tantas horas na frente dessa tela. Isso é um excesso de estímulo, sabe? Tanto para os adultos quanto para as crianças, esse excesso de estímulo faz muito mal. Por exemplo, agora, um problema que aconteceu, acho que as mães que estão me ouvindo, né, nunca valorizaram tanto as professoras. Acho que elas nunca, e muitas mães, pelo excesso de trabalho, né, por ter que estar no mercado de trabalho muito cedo, nunca passaram tanto tempo com seus filhos. Então isso é muito difícil. Você está acostumado, né, a deixar a criança na escola, ter aquela vida. E agora, muitas vezes, para conter essa criança que fica presa em casa, o que é difícil, né, nesse confinamento que nós tivemos, deixou a criança com uso excessivo de tablets, de aparelhos celulares, e esse excesso de estímulo causou muito distúrbio do sono, muita insônia em muitas crianças. Né? Além disso, as preocupações, porque é uma fase hoje de em dia o que não falta, né, doutora Daniela, são as preocupações, né? Hoje verdade. A gente vê tantos comércios aí sendo fechados, enfim, né? A gente vê muitas pessoas com distúrbios do sono sem dormir. Como é que se reconhece uma pessoa quando dorme mal? Eu acho que é muito fácil, né? A pessoa mesmo se sente muito mal quando a gente dorme mal. Qualquer pessoa, se você dormiu uma noite, duas, a primeira coisa são as olheiras, o aspecto de cansaço, o mal-estar, obesidade. É uma consequência também da falta de sono, porque dormir queima as calorias e restaura todos os hormônios do corpo. Então, é comprovado, se você dormir 1 hora menos por dia, você vai ser obeso. Outra coisa, fizeram uma pesquisa com crianças só diminuindo 1 hora de sono por dia. A imunidade dessas crianças caiu em 50%. Uau! E as crianças que também dormem menos, elas têm de 4,5% a 5% mais chances, né? Elas têm mais chances, 45% mais chance de ficarem gripadas, de ficarem doentes. Então baixa a imunidade também. Todo o nosso organismo baixa, isso é comprovado por exame de sangue. Se você passar um mês dormindo 1 hora menos do teu habitual, já bagunça todo as suas células sanguíneas. Para encerrar nossa entrevista, doutora Daniela, quais são as dicas que a senhora passaria para ter uma noite boa de sono? Então, as dicas que eu passaria... A primeira coisa seria, posso fazer só um parêntese, seria identificar a criança que tem problema respiratório, que tem distúrbio do sono, ela tem que ser identificada, né? Então, seria levar no profissional para fazer um tratamento dessas crianças. Depois, o que eu identificaria? A gente tem que ter a higiene do sono. Se você vai ter o quartinho do seu filho, estamos falando especificamente mais de criança,
ver como está esse quarto. Se é uma criança alérgica, esse quarto não pode ter tapetes, não pode ter cortinas, não pode ter nada que cause alergia nessa criança. A criança desligar os aparelhos celulares, inclusive a televisão, pelo menos meia hora antes dele dormir. No quarto não pode ter nada de luz, nem a luzinha do ar-condicionado, nem uma luz. Tem muitas mães que dormem com a criança com a luz acesa, porque a criança tem medo e tal. Mas essa luminosidade impede o corpo de formar melatonina e isso atrapalha no sono. Outra coisa também que eu diria, tanto vale para adultos, para uma criança, a gente tem que ter paz de espírito. Isso é um pouquinho difícil. Se você briga com seu filho antes dele dormir, ele não vai conseguir dormir. Verdade. Se você não tem uma harmonia familiar, você não vai também ter uma boa noite de sono, né? Então o sono, ele requer alguns cuidados, alimentação, não ter uma alimentação pesada antes de dormir, porque senão a criança também ela precisa ter um tempo para digerir, né? Então, tudo isso acho que ajuda bastante. O clima, o ambiente, né? Agora tá frio, tem que estar mais gostoso, tem que estar a temperatura agradável. São algumas coisas que vão ajudar. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua presença nessa noite aqui no Fala Joinville. Foi muito bacana te conhecer e essas informações foram muito importantes, tenho certeza, viu? Obrigado, doutora Daniela. Imagine. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já com o Fala Joinville.